Foi, voltamos. Joia, Estava joia. Eu tava, falando, só para quando a gente caiu lá, estava falando do e-tron, 100% elétrico, em relação ao 48. isso, exato. Então a gente tem esse sistema, né? Essa é a diferença dele. Né? No futuro, com a eletrificação, existe uma tendência da eletrificação cada vez mais os veículos serem mais dependentes da corrente elétrica, né? Dos motores elétricos. Algumas têm uma lógica por trás disso, que é a questão de emissão. Né? Você gostando ou não gostando do motor elétrico, existe uma preocupação ambiental, seja da conscientização das pessoas, como também dos governos de fazer restrição em relação a essa emissão. Né? Então, cada vez mais a gente vai ter mais mild hybrids nos nossos veículos. Até 2025, certamente cada modelo da Audi vai ter uma versão com mild hybrid, ou seja, com esse motorzinho elétrico de auxílio, né? Uhum. Além dos veículos 100% elétricos. Né? Por exemplo, o e-tron e, por exemplo, também o e-tron Sport BH também. Né? Certo. Eu acho realmente que a gente vai ter um futuro já. Eu atuo no ramo há muito tempo. A gente falava de carro elétrico como uma coisa muito distante, né? E eu acho que nos últimos anos, né, principalmente nessa última época minha de trabalho, que eu estou aqui na Audi há 6 anos, a gente tem falado desse tipo de produto com muito mais frequência. Não só a nossa marca, como a própria concorrência tem sido ativa em relação a isso, mas eu acho que existe uma tendência muito grande. Existem alguns formatos realmente de eletrificação que deve acontecer. A gente ainda não sabe afirmar qual vai ser a melhor alternativa, esse é o meu ponto de vista. A gente ainda não tem definido uma matriz de carro que vai ser 100% elétrico, vai ser um híbrido. Como que você acha? Você tem um palpite em relação a o que deve, de fato, ser no futuro em relação ao carro híbrido? Ou Eu carro vejo uma, elétrico? eu vejo uma forma diferente, Saulo. Muitas pessoas querem discriminar. Olha, vai ser 100% elétrico. Outros falam, o elétrico não vai vingar, vão ser veículos flex, por exemplo. Eu não tenho esse ponto de vista tão radical, né, de fazer uma extinção de uma tecnologia, pelo menos no médio prazo. Não tem essa possibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem um ponto bem específico. Né? A gente tem, além da eletrificação, nós temos também o álcool. Né? E o álcool, ele queira ou não queira, ele diminui a emissão, né? Devido à sua cadeia. Sim, entendo. O resultado da queima é menor, obviamente. Exatamente, e a própria cultura da cana-de-açúcar faz, né, faz do ciclo fazer uma redução da emissão de carbono, né? Então a gente tem essa vantagem aqui no Brasil. Então é natural que aqui no Brasil o aumento da eletrificação que vai existir de forma até exponencial. Hoje a gente tem 0,41% do mercado de veículos elétricos, né, híbridos elétricos, aproximadamente 11 mil carros já emplacados, né, no Brasil de híbridos elétricos. Só que cada ano está se vendendo mais, né? Então, 70%, 80% de aumento. Mas 70%, 80%, 100% de aumento num contingente de 0,41% do mercado ainda é baixo. Então, eu vejo que em 2025, se a gente mantiver nesse crescimento exponencial, a gente pode chegar num percentual de aproximadamente aí, próximo, num pensamento bem otimista em relação aos elétricos, próximo de 5% do mercado de eletrificação, né? Seja de elétricos e híbridos, para 2025. Se a gente seguir ainda assim nesse modelo de crescimento exponencial, em 2030 a gente já vai ter uma parcela significativa, tá? Existe Assim, uma condição de renovação de frota, né? Alguns produtos chegam, eu acho que realmente compõe uma frota nova de veículo elétrico ou híbrido, porque a oferta desses produtos, até a gente recebeu a pergunta aqui do Alex falando da concorrência, né, de 330, X5, Range, eu acho que todas as montadoras vão oferecer, inclusive a gente tem carro híbrido, né, na Toyota, enfim. Então eu acho que realmente a gente deve ter uma abrangência disso e também a infraestrutura para carro elétrico
deve mudar, né? Eu comentei numa outra live e o que acontece? Eu tenho, por exemplo, um colega que está fazendo uma construção e que já está fazendo uma instalação na garagem para carregamento de carro elétrico. Era uma coisa que até pouco tempo não se pensava. Então ele tem uma matriz solar para um carregamento do carro elétrico. Eu acho que nessa linha a infraestrutura também, carregador rápido, a questão de autonomia que o Jorge comentou agora de pouco aqui, que a autonomia do e-tron já é muito boa, mas num país como o Brasil, de dimensões continentais, talvez exista essa insegurança em relação à autonomia, mas eu digo que talvez o comportamento e a característica de uso faça a diferença. Exatamente. Eu acho que a característica de uso que é o ponto, né? Interessante. Pode continuar, desculpe. Não, imagina, o que eu comentei outro dia que foi engraçado foi assim, o pessoal falou, quanto tempo demora para você abastecer um carro e quanto tempo demora para você carregar um carro elétrico? Aí todo mundo fala, pô, um carro a combustível, você vai parar no posto e em alguns minutos ele completa o tanque. E um carro elétrico demora. Eu falo, não, o tempo do carro elétrico é o tempo de você colocar ele na tomada e pegar no outro dia de manhã. Que é o que a gente faz com o nosso telefone todo dia. Exato. Né? Então eu acho que é uma mudança realmente de comportamento. E eu acho que uma outra coisa que o pessoal não avalia é que a gente tem uma condição de uso de deslocamento diário. Então o uso. Vamos, acho que parou aqui de. O uso, ele é o tempo que a gente usa por dia, e não um deslocamento total. Saiu. Saiu. Não sei se ele tenta voltar. Vai voltar. Beleza. Voltamos. Conexão. Beleza. Saulo, a gente chama isso aí que você falou de abastecimento por oportunidade. Né? Você tem a questão do celular. Né? O celular você falou bem. Você coloca para abastecer o celular, né? Para carregar o celular durante a noite. Mas se você chega numa situação, né? Você chega numa condição, por exemplo, num restaurante ou num shopping, você vai fazer uma compra, e você tem um local para abastecer, óbvio que você vai deixar lá o carro abastecer ao máximo, né, de carga. Então você não vai, aquela cultura de você sair, não, eu vou sair para abastecer o carro, não vai ter mais. Você vai ter a oportunidade de abastecer onde você estiver naquele momento, seja no shopping, seja no restaurante, no escritório, né, enfim, na sua casa. Então você vai deixar de ir para o posto para abastecer, você vai abastecer onde é conveniente. Exato, exato. A Audi deve ter colocado qual que é o perfil do cliente que procura o carro elétrico hoje. Qual o perfil do comprador? Do cliente que a Audi coloca como clientes que procuram esse carro elétrico. Por incrível que pareça, a gente imagina que seria como é que se diz? Uma pessoa altamente ecológica, né, que só pensa nisso. Mas na realidade não é só isso, né? O cliente do Audi e-tron é aquele cliente antenado com novidades, né? Ele é conectado, ele utiliza o Instagram, ele é um cara que gosta de finanças, né? Ele está ligado em economia, cara 100% ligado, antenado, conectado. Então, essa é a principal característica. Por ele ter essa característica de ser uma pessoa influente, culta, conhecer bastante, né, sobre o tema, naturalmente ele tem a consciência ambiental. Então, essa consciência ambiental que vai atrelar. Então, a conectividade e a sustentabilidade juntas, tá? Então, esse é o cliente do e-tron. Tá? Ele é um cara progressista que não tem medo de ser o primeiro, que gosta de tecnologia, que obviamente gosta de ser bem tratado e ter um carro de altíssima qualidade, né? Inclusive, o carro elétrico é uma grande inovação. Eu acho que de todas as inovações que a gente teve em carros, nos carros nos últimos anos, eu acho que a eletrificação é a grande delas. Eu queria aproveitar, eu estou vendo os comentários aqui, o Jorge colocou um comentário aqui em relação ao PlugShare,
que é um aplicativo que mostra alguns pontos de carregamento. Eu acho isso interessante para quem se torne um proprietário de um veículo elétrico. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui numa pergunta anterior aqui. Ele perguntou do Tá? Q8. O Charles trabalha com a gente aí na imprensa, a Mônica, também do treinamento, outros vários colegas aqui. Estou com uma pergunta em relação à chegada do e-tron em Sorocaba. Tá? A gente tem que fazer essa apresentação com agendamento, tá? Teve voz que está perguntando aqui. Eu não tenho carro disponível no showroom. Tá? Existe uma condição de concessionárias homologadas e-tron. Tá? E a gente está num tamanho um pouco menor do que isso, mas a gente pode comercializar o carro. Tá? Então, comercialmente falando, a Audi Center Sorocaba ela comercializa o carro, mas a gente usa uma infraestrutura de um concessionário e-tron para isso, tá? Então é só combinar com a gente aqui, com nossos consultores de vendas, que a gente pode fazer. Vamos lá. Bom, tem o cliente querendo fazer revisão também. Leandro, não pode ligar, o concessionário está funcionando, vamos fazer a revisão do seu carro. Ó, o Celiba entrou aí. Um abraço para o Celiba também. 40, O Celiba também. Aproveitando ainda o assunto de eletrificação, quais vão ser as soluções de pós-vendas para a eletrificação? Tem um assunto muito interessante, que é a parte de reposição de bateria. A pessoa fala, poxa, garantia, então, vamos adiantar, tem uma garantia estendida esse carro, e existe uma condição especial da substituição dos módulos de bateria, além de que o carro elétrico tem bem menos itens de manutenção do que o carro a combustão. Fala um pouco para a gente, André. Bom, vamos lá. O pessoal de pós-venda não precisa ficar com medo, tá? Porque vão ter novos serviços de pós-venda, né? A gente tem que ser, obviamente, tem que sair na frente, tem que ter novas soluções e tratar o cliente, né, de acordo com a necessidade dele. Então, esse carro, obviamente, por ser elétrico, ele não vai ter uma substituição de óleo, de motor, filtro de motor, né? Enfim, tem vários itens, até o próprio disco de freio e pastilha de freio ele economiza, né? Porque você freia mais com motor elétrico, né? Então a questão de custo de posse do carro é muito baixa em relação a um veículo convencional com motor de combustão interna. Isso é fato. O que é que o pós-vendas e os concessionários precisam fazer em relação a isso aí? É necessário, ao invés de você tratar de forma reativa, ou seja, esperar a revisão daquele veículo no concessionário, trabalhar de forma ativa, experiência para o cliente. Tá? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental para a sustentabilidade, pensando de forma de negócio, tá? Que a gente pense na frente e a gente dê mais experiências para o cliente, faça com que aquele cliente tenha um veículo 100% exclusivo com a cara dele, né? Ofertando acessórios e conveniências diferenciadas para aquele cliente. O cliente de e-tron, como todo cliente de Audi é especial, mas o cliente de e-tron ele deve ser tratado de forma tão especial quanto o carro dele é. Tá? Então, esse é o ponto. Tratar de forma ativa, né? Pensar uma forma ativa e não reativa de trabalho no pós-vendas. Sim. O Jorge está aqui com a gente, ele colocou um comentário interessante, eu queria que ele explicasse um pouco, até vou aproveitar esse gancho, que é interessante que o carro elétrico ele rende muito mais no trânsito pesado do que na estrada. Então, é uma condição de uso diferente. Então, para quem estiver assistindo, a gente está com um convidado aqui na Audi Center Sorocaba, mantendo a distância, por isso só eu apareço no vídeo por enquanto, o André está fazendo um home lá, então eu vou virar aqui para o Jorge, falar um pouco para a gente em cima dessa condição do carro elétrico. O Jorge é nosso consultor de conteúdo aqui na Audi Center Sorocaba e do Comprecar TV. Vou apresentá-lo aqui. Ô, André! Fala aí, Jorge, novamente, tudo bem? Excelente. Aqui o nosso vídeo da tração ainda continua sendo o único no Brasil, né? O vídeo de tração, eu estou esperando você colocar aí no chat o link para o pessoal que não assistiu ainda. Opa, já coloquei no conteúdo, mas eu vou repetir. De toda forma, André,
Eu tive aí na Audi, quando eles fizeram uma pré-apresentação do e-tron, né? Inclusive, também estive lá no território aqui, no lançamento do Q3, na oportunidade, também tive a oportunidade de entrevistar um outro executivo da Audi que falou do e-tron. E, como você sabe, eu gosto muito desse tema de carro elétrico, né? E uma das coisas interessantes que a gente sempre bateu muito nesse ponto é que o carro elétrico, as pessoas falam assim, pô, mas no trânsito pesado eu tenho mais risco de ficar sem bateria. E seria legal você esclarecer para o pessoal que é exatamente o contrário. Porque no trânsito pesado é justamente onde a bateria do carro elétrico dura muito mais. Vai ser legal você falar um pouco de por que a bateria dura mais. Para o pessoal entender que é nessa situação que ele é melhor. Portanto, ele é uma tremenda solução para grandes centros urbanos, não é verdade? Isso aí, Jorge, isso aí. O que você falou está 100% certo, né? Um carro normal, quando você vai fazer um teste, né? Principalmente aqueles testes de revistas especializadas, normalmente a gente percebe lá, por exemplo, na estrada o carro faz 14 quilômetros por litro, na cidade ele faz 8, 9, 10 quilômetros por litro. Porque o motor na cidade ele está girando, né? Está consumindo combustível, porém o carro não está andando, né? Então, naturalmente, você tem uma queima de combustível perdida naquele momento de trânsito, né? Onde para. No carro elétrico, é exatamente o que você falou. Isso porque o carro elétrico, quando ele está parado, ele está no ande para, ele parou, o motor elétrico ele está parado também. Então, ele não está queimando gasolina, obviamente, nem está colocando energia elétrica no motor. Então, e outro ponto interessante é que quando você acelera, ele vai consumir eletricidade, porém, quando você freia ele, naquele momento da frenagem, ao invés de você estar usando as pastilhas de freio para fazer a frenagem do carro, ele está usando o motor elétrico como gerador. Então, essa condição, ele acelera, você está gastando, mas quando você freia, você está regenerando. Então, por essa situação, essa característica, você consegue ter uma autonomia ainda melhor na cidade, que é a melhor forma de você utilizar o e-tron, né, na cidade. Obviamente, se você for para a estrada, você vai conseguir ter uma performance de um Audi convencional. Mas certamente nos centros urbanos ele é a cara do e-tron. Aí você vai ter um consumo lá embaixo. É isso aí. Outra coisa também que eu acho legal para você destacar para o pessoal, isso a gente já debateu também bastante aí com o pessoal da Audi, é que o pessoal às vezes não entende que o carro elétrico não tem um câmbio, ele não tem marcha como um carro normal, né? Então, ele tem uma aceleração muito mais brutal e contínua. E outra coisa também que eu acho legal você mencionar aí, que também foi uma coisa legal para falar na apresentação do carro da Audi, o pessoal fala assim muito, mas e se eu tiver que trocar essa bateria, se essa bateria der problema? E a Audi, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi a primeira a dizer no Brasil que vocês fariam a manutenção da bateria, né? Vocês não trocariam a bateria inteira se eventualmente ela desse problema. Vocês trocariam apenas um módulo que dá problema, não é isso? Então, acho que esses dois lados é interessante você explicar um pouco mais para o pessoal. Vamos lá. No ponto de bateria, realmente a bateria do e-tron, ela é modular, né? E existe sim a possibilidade de você substituir um módulo, né, que é muito mais barato do que a bateria completa. Né? Então, essa condição é uma condição muito boa, por pelo ponto de vista de custo que você comentou. Né? Porém, vale a pena a gente comentar também que mesmo que você compre o carro e dê problema em todos os módulos, vamos supor uma situação hipotética, que eu não sei se acontece, né, se aconteceu no passado, mas a Audi vai garantir que aquela tua bateria vai funcionar de forma perfeitamente, tecnicamente, de acordo com os parâmetros da montadora, dentro desses 8 anos, ela vai te garantir que ela funciona, tá? E se for para substituir um módulo, vai ser substituído um módulo. Se for para substituir a bateria completa, vai ser feito dessa forma também. Se por acaso, depois de 9, 10, 11 anos, essa bateria der problema em algum módulo, vai ser realizada a substituição apenas desse módulo. Então, você vai ter um saving, né, aí significativo em relação aos concorrentes. Né, que os concorrentes, alguns deles não trocam, a maioria, né, troca a bateria completa. Então, isso é um ponto bem positivo em relação ao custo de manutenção do Audi e-tron. Okay?
Você teve uma primeira pergunta. Não, né, sobre a aceleração brutal que o carro elétrico tem, por também câmbio, né? Isso. O motor elétrico, né, ele por característica própria. Então, eu vou dar um exemplo aí para os telespectadores. Né? Se você pegar um liquidificador na tua casa, você ligar ele, observe que a velocidade, o rotor do ventilador, ele gira muito rápido e instantaneamente. Né? Ele tem um motor elétrico. Então, observe que qualquer coisa elétrica que você tem em casa, quando você acelera, quando você clica para ele funcionar, ele tem uma aceleração brutal de início. Isso aí é uma característica de motor elétrico. O motor elétrico ele tem um torque, né? Ou seja, a força dele para ele sair da condição de par, né? Para começar a acelerar, é muito alto. O torque máximo, ou seja, a força máxima do motor é quando ele está com zero rotação. Ou seja, naquela situação que você está num sinal, você parado, você acelerou, você vai sair junto com linha RS, né? no e-tron. Então, ele tem essa característica de alto torque, ou seja, muita força em baixa rotação. Por isso você sente esse prazer, né, na hora da aceleração e a esportividade, progressividade de um verdadeiro Audi, né? Eu diria um Audi RS, né, um esporte. Bom, eu devolvi aí para o Saulo, mas em breve talvez a gente tenha uma matéria aí do Nitro para falar um pouco mais desse carro. Mas muito legal estar participando aqui com vocês. Igualmente legal, e vamos fazer assim essa matéria de e-tron. Só convidar. Bom, vou voltar aqui. A gente estava com a proposta de fazer uma live um pouquinho menor aí, porque na última o Instagram derrubou a gente na 1 hora, porque a gente se perdeu no tempo e começou a falar e bater papo. E, enfim, o assunto acaba transcorrendo pela quantidade de informação que é possível a gente falar. Então, eu vou ser um pouco mais cuidadoso. A gente está com em torno de meia hora de live aí. Em torno de meia hora, não vou alongar. Eu queria aproveitar para você falar para a gente o que o e-tron tem de especial frente à concorrência, porque essa pergunta já rolou lá em cima, eu não me recordo quem fez, perdão, mas em relação à concorrência, né, as nossas... O que é tão especial no e-tron em relação a eles, tá? Então, fica à vontade, conta um pouco para a gente. Bom, daria para falar muito sobre cada ponto do e-tron e o que ele é especial, né? Eu vou focar em alguns pequenos pontos, 3, 4 itens apenas, tá certo? Que o que eu vejo que são, né, na minha concepção, são os diferenciais. O primeiro não tem nada a ver com a eletrificação, e sim com o retrovisor virtual, né? Que ao invés de ter o espelho retrovisor convencional, a gente tem aquela câmera, né, sensacional. Aquilo ali demonstra progressividade, tecnologia, né, sofisticação e design ao mesmo tempo. Além de você ter Inclusive, não é aprovado em todos os mercados. Ouvi falar isso aí, né? O Brasil tem, é uma novidade que a Audi trouxe. Nem todo mercado no mundo aceita esse retrovisor, então você vai encontrar foto de e-tron com retrovisor convencional. Mas aqui a gente tem a câmera na porta, o retrovisor na externa, uma aerodinâmica melhorada e por aí vai. só o fato de você ter essa aerodinâmica melhorada do espelho retrovisor, né? Você tem um espelho retrovisor menor ou a câmera retrovisor, né, menor, você diminui 0,01 do coeficiente de arrasto aerodinâmico do carro. Isso aí, só para dar um passo, você consegue rodar uns 10, 15 quilômetros a mais, né, com autonomia, só por causa desses espelhos retrovisores. Espelhos, né? Vamos chamar assim. Outro ponto interessante é a nossa autonomia, que o Jorge comentou, né, escreveu aí abaixo a autonomia, que a gente tem pelo ciclo europeu, no ciclo europeu, mais de 430 quilômetros de autonomia. Para um carro elétrico, é sensacional. Né? Então, a gente está no benchmark, vamos dizer assim, dos veículos elétricos em relação à autonomia. Outro ponto importantíssimo, queria destacar muito forte para o pessoal de vendas que está assistindo a live nesse momento. Tá? Em relação à concorrência, no nosso carro ele consegue ser carregado até 150 kWh ou 150 kWh, tá? Velocidade de carregamento. Esse no carregamento rápido. Os concorrentes, em geral, eles estão na faixa de 50 kWh. Significa que carrega até 3 vezes mais rápido do que esses concorrentes. Só para dar uma ideia, se o nosso carro 0% de bateria, você colocasse, vamos por 80%,
Ele consegue. Caiu de novo, né? Para o áudio. Não sei o que aconteceu. Caiu de novo. O sinal dele está péssimo. Vamos lá. Voltou? Voltou. Voltou. O sinal fica um pouco ruim e acaba saindo o seu áudio, mas a gente conecta e vamos embora. Tá. O Quaresma comentou aí, né? 436, né? Homologado. Precisou da autonomia aí. Exato. Então, é um ponto importantíssimo que é um ponto único de vendas desse veículo, tá? Então, foquem aí também na velocidade de carregamento desse carro, né? Além da parte de infotainment dele, o interior, né? Sensacional. O Quaresma está escrevendo aí, está se contando para escrever, porque realmente são vários e vários itens, né, que a gente tem, né, de carregamento, né, de velocidade de carregamento, principalmente. É autonomia. Então, ele não vai te deixar na mão, né, esse carro aí. Você tem os carregadores né, até de 11 kW, 7,2 kW também, que são carregadores. E você pode fazer instalação em casa, tá, para ter uma velocidade de carregamento melhor também. Ele tem um carregador residencial, que é ligado na tomada convencional, né? Para quem tem dúvida. Aí você pode ter, de acordo com a instalação que você tem no local, uma velocidade de carregamento diferente. Então, para quem não está habituado ainda com esse tipo de informação, tem um carregador tradicional que pode ser ligado na tomada doméstica. Tá? E aí, além disso, a gente, dependendo do tipo de instalação elétrica que você tem, você pode ter carregadores de outras velocidades. Exato. O principal eu até recomendo, né, para o pessoal de vendas aí, sempre recomendar um carregador wallbox, que é aquele carregador que você instala na sua casa lá. Se você tem um 220, por exemplo, monofásico, vamos supor, então você vai carregar lá 7,2 kW de potência. 7,2 kW de potência, só para você ter ideia, é mais ou menos o que o chuveiro elétrico na função inverno ele consome. Então, o consumo da tua casa, ele não vai, vamos dizer assim, não vai extrapolar, nem vai chegar lá, vai queimar as instalações, vai dar problema na minha rua, de forma alguma. É como se eu tivesse ligado o chuveiro elétrico. Então, só para tirar aquele mito que o carro elétrico vai consumir muito, tá? Se você tiver um consumo de combustível, carro convencional, vai lá fazer 10 km com litro, você gasta R$1.000 por mês, com carro elétrico você vai gastar de energia elétrica na sua casa R$300 a mais. Então você vai ter uma economia de 70% em relação a um veículo convencional. Então, assim, se você pensar, manutenção mais baixa, consumo mais baixo. Exato, entendeu? Então, são vantagens interessante do e-tron, que é o seguinte, para quem não ouviu a respeito disso, que é o detalhe acústico desse carro teve que ser extremamente cuidado pela Audi quando fez esse projeto, porque diferente dos outros carros que tem ruído do motor a combustão, por isso, mesmo que exista o isolamento, no carro elétrico não. Então, ele é ainda mais primoroso o isolamento do carro elétrico. Eu queria aproveitar, Leonardo Ferraz, o Léo de o Leonardo. Vitória. Um abraço para Léo. Foi um parceiro na Audi aí por muito tempo. Um abraço para você, Léo. Voltamos. Então, acho que esse detalhe... Só que eu estava falando, o André já vai voltar aí, é que o Audi e-tron ele teve um detalhamento acústico muito, muito bem feito pela Audi, porque o carro ele não tem ruído, não tem um motor a combustão queimando. Então, assim, qualquer barulho externo
seria altamente perceptível e poderia incomodar os passageiros. Então a Audi tomou um cuidado excepcional com a acústica desse carro. André, você estava falando, você tinha parado no segundo tópico. Continua aí teus tópicos. Não, só complementando também essa questão acústica, né, que você estava falando, né, que realmente, por você ter um motor mais silencioso, né, então qualquer ruído de vento, seja que venha da roda, ou então venha do para-brisa, do limpador de para-brisa, que são locais que fazem muito vórtex, né, com ar, isso aí geraria ruídos que incomodariam muito. Né? Então, porque o ruído do motor hoje em dia nos carros convencionais, ele queira ou não queira, ele é recepção dos outros ruídos perante os ocupantes. Então, por isso, a questão acústica do carro teve que ser muito bem feita, né, com isolamentos acústicos nunca vistos antes em nenhum outro modelo, para que a gente tenha um rodar perfeito em relação ao silêncio. E, naturalmente, você tem o Bang & Olufsen, né, no sistema de som, que já virar uma orquestra lá dentro. Né? Isso é maravilhoso. Esse conjunto de falante é fora de série. Fora de série. Bom, fala então o teu terceiro tópico aí das diferenças do e-tron para a concorrência. A gente já está avançando no tempo aí, a gente encerra. A questão de acabamento e interior. Né? Então, a parte de infotainment do carro, né? Ficou sem som de novo. Ficamos sem som de novo, André. Já volta. Acho que o sinal dele aqui tá. Entendeu? Voltamos. Eu não sei se é o sinal, mas vamos lá. Então, eu estava falando a questão do infotainment dele, acabamento interno, e queria deixar um highlight, né, principalmente em relação ao MMI. Né, o novo MMI Touch, que o A6, A7, Q8, por exemplo, tem, ele contempla e é sensacional a questão do toque, do feedback tátil do carro. Então, você tem um primor de acabamento, né, do nível... vamos dizer que a concorrência ainda não chegou no nosso nível de primor de acabamento e infotainment. Né? Então, isso é um ponto de destaque muito forte desse modelo. Então, resumidamente, eu destacaria 3 pontos, né, em relação à aerodinâmica, em relação à velocidade de carregamento e autonomia, né, e o acabamento interior, principalmente focando no infotainment, com o novo MMI. Inclusive, existe uma condição muito interessante, que é o design desse carro, seguindo o design da linha, tá? O design desse carro, seguindo o design da linha, já recebeu o novo modelo. Interessante, porque esse frame não tem a passagem no ar, porque ele não tem aquela refrigeração do motor. O assoalho é todo fechado, para uma melhora de aerodinâmica. O desenho da roda também tem uma relação direta com aerodinâmica e ventilação de freio. Enfim, tem diversas características muito singulares do carro elétrico, porém, existe uma assinatura muito bem definida de design da Audi nesse carro. Linha de porta, desenho, agrado frontal, lanternas, acabamento interno, painel, o virtual cockpit e tudo mais que a gente tem para comentar. Eu vou aproveitar, eu acho que que horas são agora? 7h47. Vai completar o nosso horário aqui no Instagram. André, fica à vontade, faça suas considerações aí. Eu já quero antecipar o meu agradecimento aí por ter aceitado o convite de conversar um pouco com a gente nessa live e trazer essas informações do setor de treinamento. Eu acho que o pessoal da Audi, inclusive aí da rede, que tem assistido
com a gente é importante e falar tudo que a gente tinha de novidade em relação ao Audi e-tron. Bom, eu que agradeço pelo convite, né, de estar com vocês aí, a gente se aproximar um pouco, né, depois desse tempo de isolamento tão distante, né? Então, essas conversas fazem com que a gente fique mais próximo um do outro, né? Também agradecer aí a presença do Jorge, que foi uma surpresa para mim, né? A gente vai gravar ainda um vídeo sobre o e-tron especial, pode anotar aí que vamos fazer em breve, quando voltar dessa quarentena. Agradecer o pessoal aí da Audi e dos concessionários que estão participando, né? Dos concessionários Audi também. Tá? Todo mundo aí, muito bom ver o nome de vocês passando aqui abaixo, a Mônica escrevendo, o Quaresma, o Celibete, aí tem a Ingrid, enfim, tem várias pessoas aí que estão participando, tá? E dizer que é um prazer para mim falar sobre tecnologias, sobre veículos elétricos, que é uma paixão que eu tenho, né? E não é só questão profissional, é uma questão de gostar mesmo. Então, agradeço bastante a Audi Center Sorocaba pela O oportunidade. negócio é bom, é uma realidade nossa, né? Até então ela era um futuro e agora ela já é um presente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um pouco mais de tempo no setor automotivo aí. Tá vendo que a tecnologia tem chegado muito rápido, isso é muito interessante. É legal ter passado por todas essas áreas, tá? Eu sou muito fã dos motores a combustão, não vou negar. Mas, sem dúvida, a tecnologia e a eficiência do motor elétrico é um caminho sem volta. Eu acho que a gente tá agora no caminho certo e a gente vai ter oportunidades de falar isso ainda nos treinamentos que a Audi vai proporcionar. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. É sempre um prazer bater um papo contigo e compartilhar aí o seu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez.